Maurício estreando Que na rádio com a alegria, meus gente. queridos maravilhosos. Você sabe que Maurício já ele conhece bem rádio, porque ele tem coluna na rádio já há muito tempo, né, Maurício? Eu estou tão feliz de estar aqui no VIP FM Mania. Eu estava acostumado a entrar na TV e estou muito feliz de estar com vocês aqui, Mara Luque, Evandro Éboli e essa nossa audiência. Eu, durante 3 anos e meio, eu tinha todos os dias de manhã cedo na CBN, eu participava de uma mesa redonda das 9 às 10h30, uma mesa redonda bacana como essa aqui, que faz o bom jornalismo, o fact-checking, o contraditório, defesa das pessoas que estão sendo envolvidas no debate, a ampla defesa, o contraditório, o fact-check, o jornalismo profissional. É o que vocês estão fazendo aqui, minha querida Mara, meu querido Evandro Éboli. Muito obrigada, Hans. Hans está lançando Obrigado, Maurício. um livro Opa, importantíssimo. Eu li esse livro antes de você, Evandro. eu não li ainda. E eu preciso lê-lo. Olha lá, o Parabéns, Maurício. STF entre a relevância e a disfuncionalidade, uma análise teórica e empírica. Esse livro é muito necessário. A gente, inclusive, botou o link aqui do livro, do o YouTube Shopping aqui, tem o livro. Conta pra gente, Hans, quando foi que Minha querida você Mara Luque, decidiu? esse livro foi escrito a quatro mãos por mim e pelo professor João Maurício Adeodato, que antes do lançamento, fizemos um lançamento festivo ontem, foram bem umas 400 pessoas que fizeram lá Opa, a, a, a sua presença. Foi uma coisa assim, uma noite muito bonita ontem aqui no Recife. Nós vamos lançá-lo, o professor João Maurício e eu já tínhamos a ideia de lançá-lo também em Brasília, Rio, São Paulo e outras cidades. Nesse íntere, Mara e Evandro, nós tivemos a tristeza de perder o professor João Maurício Adeodato. Ele que, sem favor, olha, ele foi um dos grandes filósofos do direito do Brasil e internacional. Para a gente lembrar, ele e Miguel Reale, os dois únicos brasileiros filósofos do direito que fizeram as conferências magnas da Associação Internacional de Filosofia do Direito. E João Maurício e eu, nós pensamos muito o direito a partir da filosofia retórica realista. Ele não pôde estar presente, porque faleceu 5 dias antes de ter o agora, né, prazer Maurício? táctil 2 meses atrás. É. de pegar o livro, há 2 meses, e antes de receber o livro impresso, de ter o prazer táctico, como ele dizia, felizmente ele teve um acidente vascular e faleceu. Ontem foi também um momento que nós homenageamos. Mas Mara e Evandro, a Mas nossa a audiência, obra nós escrevemos fica, né, Hans? A obra dele a fica obra. e é E tem importantíssima. além deste, esse foi o último livro dele, ele tinha acabado de escrever um outro livro, e antes do lançamento desse aconteceu o acidente, mas nós homenageamos ele. Foi realmente, Mara e Evandro, foi escrito a quatro mãos. Tudo aqui foi discutido. Qual é a ideia, em síntese, para a gente discutir também o Supremo, o objeto desse estudo? Nesses 3 anos, João Maurício Adeodato e eu fizemos uma análise do Supremo à luz de um arcabouço teórico, à luz de uma teoria, a filosofia retórica realista, aquela que diz que em direito prevalece muito a narrativa vencedora. Isso ajuda a explicar porque que às vezes, numa sessão do Supremo, metade do Supremo está com uma posição, metade da outra metade com uma posição diametralmente oposta. Aí fica aquela sensação de insegurança para nós, cidadãos e cidadãs comuns. Porque nós dizemos, o direito não tem uma técnica, não tem o texto constitucional, ele não é aplicado pelo guardião da Constituição, que é a Suprema Corte. Se está metade a metade, foi aleatório, porque se a ministra A ou o ministro B não tivessem comparecido, o resultado seria outro. E nós explicamos que isso acontece porque o direito é muito mais uma técnica, e ele é uma técnica de organização da sociedade e de solução dos conflitos, em que
prevalece a narrativa vencedora, diz a filosofia retórica realista. Feita esta análise teórica, a segunda parte do livro nós dedicamos a uma análise empírica das principais decisões do Supremo nesses últimos anos, nos temas mais relevantes da vida nacional, a começar pelo o papel relevante que o Supremo teve na contenção das tentativas de fechamento institucional do país, que foram lideradas pelo presidente da República anterior. Depois, na punição exemplar, pela primeira vez na história do país, de quem tentou um golpe militar. Eles chamavam de intervenção militar, que outra coisa não é que um golpe. Então, o Supremo, pela primeira vez, conseguiu colocar no banco dos réus e condenou um ex-presidente da República, seus generais, ministros e todos aqueles que lideraram a tentativa de uma intervenção militar. Mas nós fazemos análise... Eu queria que você... Esse ponto que você falou é muito importante, porque todos aqueles que defendem o ex-presidente, defendem a tentativa de golpe, dizendo não houve porque não tinha canhões na rua, porque não tinha armamento. Mas eles esperavam os canhões. Os canhões não vieram, os militares não vieram, mas havia... A intenção é que viessem. Eles esperavam esses canhões. Não houve porque os militares, ali, uma parte importante dos militares não aderiram à aventura golpista, mas foi feito esperando os canhões, né? Atos praticados que vêm ao campo do direito, né? Então, o Supremo, com o acervo probatório que foi levantado pela investigação da Polícia Federal, um órgão de Estado, pela Procuradoria-Geral da República, que é o Ministério Público, que é o fiscal da lei, que é o titular da ação penal, tudo isso foi levantado, foi provado que havia atos praticados para que o alto comando das Forças Armadas aceitasse intervir nos três poderes e fechar a democracia brasileira. Então, isso foi importante, Mara, como você disse, porque não foi uma especulação, não foi um sonho de uma tempestade de verão. O que aconteceu foram atos praticados que se articulavam para produzir o resultado da intervenção militar. Isso foi provado, foi levado a julgamento e deu a condenação. Então, nós fazemos uma análise à luz da retórica realista de que o Supremo aí fez prevalecer a narrativa vencedora que estava em mais harmonia com o texto constitucional. É o texto constitucional que diz que os três poderes são harmônicos, independentes entre si, que o Brasil é uma república e uma democracia. Cláusula pétrea do artigo 60 da Constituição, parágrafo 3º. Mas nós fazemos uma análise que vai mais além a relevância do Supremo na preservação da democracia. Nós analisamos o Supremo nas questões do combate à burocracia do Brasil, do desenvolvimento econômico, do avanço da pauta dos costumes, na pauta dos direitos dos trabalhadores, na pauta dos direitos ambientais. Então, cada eixo relevante da vida nacional foi analisado neste livro à luz da retórica realista. E o juízo, Evandro e Mara, é muito crítico, né? O juízo que nós fazemos sobre a posição do Supremo nessas outras pautas, ele tende a ser muito crítico. Por exemplo, na pauta dos direitos dos trabalhadores, o Supremo ter feito intervenções que têm uma repercussão de redução de direitos civilizatórios. Então, fazemos análise crítica. Uma pauta que nós elogiamos também o Supremo é a pauta ambiental, a pauta do combate à discriminação, a pauta do empoderamento das mulheres. Nós fazemos um juízo positivo. Então, vocês percebem, esse livro, ele não tem uma abordagem maniqueísta. Quando aquela jurisdição, aquelas decisões, aquele conteúdo decisório do Supremo vai na pauta que nós interpretamos como em harmonia com os princípios da Constituição, nós fazemos uma análise positiva. Quando contraria esses princípios da Constituição, o pacto que foi feito lá atrás, na Assembleia Constituinte, que deu a Carta de 88, quando a decisão do Supremo vai contraria, vai de encontro a esses princípios, nós fazemos um juízo
crítico. Um juízo muito crítico, uma parte muito forte que fazemos nessa análise, é o protagonismo que o Supremo assumiu, mesmo mantendo a disfuncionalidade. Então, ele não conseguiu estar à altura das expectativas da sociedade em muitas das suas intervenções. Pegue, por exemplo, o envolvimento de ministros do Supremo naquele maior escândalo financeiro da história do Brasil, que é o Mastercard. Aí alguém pode dizer, mas não tem uma digital direta da pessoa do ministro. Mas nós sabemos que familiares de pelo menos 3 ministros, e pelo menos 3 ministros, foram envolvidos em favores do Daniel Vorcaro, do Mastercard, que isso deslustra a legitimidade. Isso é uma maneira de a gente fazer um juízo de disfuncionalidade. Por isso, não é possível. Hans, por isso que eu acho importante essa sua obra, sabe? Porque hoje tem muita gente falando do STF, mas entrando nessa polarização. Fala, Evandro. Evandro tem pergunta para você, Hans. Hans, bom dia, muito importante todas as suas ponderações. Eu lembraria mais uma decisão do Supremo que é de intervenção na sociedade, que foi muito necessária, foi na época da Covid, né? Ali se ainda assim tivemos 700 mil mortes, se não fosse decisões ali de obrigar o fechamento do comércio e outras várias de atendimento, essa obrigação de atendimento, todas aquelas medidas que a gente viu que foram acho que foram até dezenas de decisões do Supremo em relação a isso. Mas você, aproveitando o caso do Master, de envolvimento de ministros do Supremo, você falou da questão do livro tratar o Supremo pela lente da técnica, do direito constitucional, mas a gente não imaginaria um Supremo Tribunal Federal imiscuído tanto em eventos... eventos políticos, eventos da não natureza jurídica, vamos tratar assim, e mais que políticos, assim, enfim, viraram personalidades da imprensa, o tempo inteiro estar ali, e agora, mais que políticos, essa relação. Você imaginar que um ministro, as imagens, que além de imagens dos relatos, né, um ministro num resort, participando de coisa de uísque, como é que chama, Mara? Não sei o que lá do uísque. Degustação, né? Degustação de uísque em Nova York. Degustação de uísque, pegando carona em avião para assistir jogo de futebol. Não dá, é muito disparatado de tudo, né? Aí depois vão lá e vão botar a capa preta e vão sentar lá como se nada tivesse acontecido, e a gente... Há sempre comparação, Hans, com a Suprema Corte americana, que a população nem sabe o nome dos ministros sequer. Enfim, disfuncionalidade, eu acho que é boa palavra para isso. Pronto, essa parte, você lembrou bem, Evandro, nós fazemos um juízo muito crítico. Tem um capítulo lá que nós dizemos a contenção da autocontenção. O que é que aconteceu? Aquele princípio que toda a Suprema Corte deve exercer uma autocontenção, que o direito americano, o direito inglês, eles chamam self-restraint, isso aqui deixou de existir no Brasil. É como se alguns dos seus ministros, como você disse, Evandro, tivessem perdido a vergonha. Então, eles passaram a conter o princípio da autocontenção. Então, eles se tornaram celebridades, investidores. A família de um dos ministros, como você disse, foi investidor, e depois se viu que ele era um sócio do empreendimento. Isso não pode acontecer em nenhuma Suprema Corte. Então, tem uma pergunta aqui para você. Tem as condições de estar na Suprema Corte. Pois não, Mara? Tem uma pergunta aqui para você, do Caio Martins Batista. Ele fala: você diria que o protagonismo do Supremo em diversas pautas se deve à morosidade do Congresso? O Congresso parece votar pautas mais importantes nos últimos anos. A gente está conversando aqui com Maurício Randes, que acaba de lançar um livro chamado O Supremo... Como é que é? Estou tentando ler a capa inteira dele. Isso.
O STF, entre a relevância e a disfuncionalidade, uma análise teórica e empírica. E aí tem essa pergunta aqui do nosso Caio Martins Batista. Você diria que o protagonismo do Supremo em diversas pautas se deve à morosidade do Congresso? Você que conhece tanto o Congresso e tanto o Supremo. Eu concordo contigo, Caio. Não existe vazio decisório. Da CCJ. E foi presidente da CCJ, da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Ele já foi deputado, Maurício Randes já foi deputado federal, gente. E hoje é pré-candidato a deputado federal. Lá quando eu estava exercendo mostrando todos os crachás. Deixa ele responder agora, vai, Maurício. Viu? Lá na CCJ, quando eu estava na Câmara, nós discutimos muito isso, que como o texto constitucional e a interpretação, que o essencial é a interpretação do texto constitucional, como ele deve se fazer em harmonia também com o tempo, com o espírito do tempo. Então, o que você diz, Caio, é importante. Nesse livro, João Maurício Adeodato e eu fazemos análise positiva quando o Supremo exerce uma jurisdição constitucional no campo dos direitos das mulheres, no campo dos direitos ambientais, no campo dos direitos da comunidade LGBTQIA+, no campo, portanto, da evolução da pauta civilizatória, que alguns chamam pauta dos costumes. Então, o Supremo tem tido um papel, por quê? Porque o Congresso, majoritariamente conservador, ele não consegue se sintonizar com esse espírito do tempo. O que é que as mulheres querem, o que é que as pessoas aleijadas, e nós homens também, né, Evandro? Nós não podemos aceitar que haja misoginia, feminicídio, como está havendo na sociedade brasileira. Então, nós todos nos indignamos. E, às vezes, parece que o Congresso Nacional coloca uma venda para este grande drama hoje da sociedade brasileira, que é a violência contra as mulheres. E aí, diante da inércia, o Supremo exerce a sua relevância. Mas ele poderia ser ainda mais relevante, seja na contenção democrática, seja no empoderamento feminino, seja no combate à corrupção, se ele não tivesse limitando a seu dever de autocontenção. Então, nós tentamos mostrar, à luz de uma teoria, que o Supremo, para ser relevante, ele precisa ser mais funcional. E a terceira parte do livro, sobretudo o capítulo 6, é dedicada a uma proposta de reforma do Supremo. Então, tem teoria, análise empírica das decisões do Supremo nos principais temas, e tem uma terceira parte dedicada à reforma do Supremo, que a sociedade brasileira já percebeu que o Supremo é relevante, mas é disfuncional. Ele não pode continuar do jeito que está. Por isso que eu acho tão relevante o lançamento do seu livro nesse momento, STF, entre a relevância e a disfuncionalidade. É o livro do João Maurício Adeodato e Maurício Randes, João Maurício que morreu recentemente. Mas é uma obra que coloca, eu acho muito perigoso, Randes, que o debate sobre a Suprema Corte fique em cima de narrativas de redes sociais. Quem quer debater, e acho que tem que ter reforma, tem que ter debate, tem que ser questionado, mas tem que se informar para fazer isso. E não simplesmente entrar nessa coisa simplista que você vê hoje nas redes sociais. A Suprema Corte é importante demais para cair nesse oba-oba de redes sociais. Daí, parabéns pelo seu livro. Eu já li antes de publicar, tive essa felicidade. Mas eu acho relevante porque é uma leitura que não é uma leitura só para advogados, só para juristas, ao contrário, é uma leitura acessível e toca num tema que hoje, acho que é o tema central da sociedade, e a função é não deixar que o Supremo se perca, seja engolido nessa polarização, nessa discussão tão rasa que a gente vê hoje nas redes sociais.
Isso, Mara, você que nos deu a honra de ter lido o nosso livro com antecedência, você colocou o dedo na ferida, né? Ele está, inclusive, na articulação da biblioteca, né, que o My News visa também divulgar, ou seja, proporcionar ao público leitor brasileiro um debate que tenha teoria e tenha evidências empíricas, que ele saia do achismo, do discurso mais emocionalizado da polarização nos algoritmos das grandes plataformas. A tentativa de João Maurício Adeodato e minha nesse livro é justamente trazer teoria e informações para que as pessoas discutam um tema tão relevante quanto é o funcionamento da Suprema Corte, daquele que deve ser o guardião da Constituição, que nem sempre tem conseguido ser, em algumas áreas tem conseguido. Então a gente sai do maniqueísmo, do discurso simplista. E aí a gente acha que o que a gente está procurando fazer em relação ao Supremo Tribunal Federal, nós precisamos fazer em relação a todas as instituições da República, para que a gente possa ter um tempo em que até alguns consensos progressivos sobre alguns temas possam ser construídos. Para construir um consenso, para reformar uma determinada área da vida brasileira, é preciso um consenso básico sobre alguns pontos. Vamos pegar, por exemplo, essa coisa que nos indigna muito todo dia de ver a violência. Então, as facções, o crime organizado e a violência nas ruas. O Brasil está vivendo talvez o seu momento em toda a história de mais violência e também de mais corrupção, porque corrupção também é violência. Será que nós, a nação brasileira, não podemos nos meter de acordo em alguns pontos específicos? Não precisa que cada um tenha uma concordância plena sobre as causas da violência, sobre quem são os culpados pela violência. Vamos deixar isso um pouco na prateleira e vamos tentar construir um diálogo democrático, sim, para que alguns pontos consensuais possam fazer com que o Estado brasileiro seja mais forte para combater o crime organizado, para que o Estado brasileiro seja mais capaz de melhorar a qualidade da educação. Será que não é possível construir consensos progressivos, pontuais, em duas dessas questões que são estratégicas para o desenvolvimento da sociedade brasileira? Nós acreditamos que sim, isso é possível, minha querida Mara. Olha, o RC Neto diz: o senhor tem que arrumar um tempo para escrever seu livro de memórias, principalmente a parte da história que trata das eleições de 2008 e 2018. Faria até questão de sugerir um título. Sugere RC Neto, que a gente vai passar para ele. O Maurício Randes... Você tem sempre participado dos debates que a gente faz aqui no My News, agora também no VIP FM My News, na nossa rádio. Mas já estou escrevendo um outro livro sobre o Supremo. Esse, Neto, eu fico honrado, mas talvez não seja hora de memórias, é hora de a gente trazer, né, inputs teóricos e empíricos para o grande debate de mudança das instituições no Brasil. Nós queremos que o Brasil seja passado a limpo. Aí lá adiante, Neto, a gente vai até discutir um pouco a participação da gente nesses episódios, será um prazer também. O Maurício Randes não sabe, mas ele vai participar, ele já está na pauta do nosso Clube do Livro. Você que não conhece ainda o Clube do Livro do My News, do canal My News, vai lá no YouTube, no canal, se inscreve no canal, fique membro do canal, porque o Clube do Livro é feito, a gente lê todo mês um livro, um título, traz o autor para discutir, para debater, para conversar. E você que é membro do canal, você participa, inclusive a gente tem um WhatsApp onde a gente troca ali muitas mensagens, o pessoal, a turma do Clube do Livro do My News. Vai lá, você que ainda não conhece, vai lá, se inscreve, vira membro do canal e faz parte do Clube do Livro. E você vai conversar com a gente, com o Maurício Randes, porque ele não sabe, mas ele está na pauta do Clube do Livro em breve com a gente. Randes, eu quero te agradecer. Você é pré-candidato a deputado federal, vai estar no caminho ali para voltar de novo ao Congresso, é isso? Quanto tempo você ficou longe do Congresso? Estamos nessa fase da pré-candidatura, minha querida Mara, e foram duas conversas de dois políticos que eu respeito muito, de gerações distintas, que fizeram com que nós aceitássemos essa pré-candidatura. Patrícia, minha esposa, também
achando que a gente não deveria se omitir. Foram tantas amigas e amigos aqui achando que a gente não deveria se omitir em Pernambuco. A gente às vezes critica o Congresso, achando que ele está com, eu acho mesmo que ele está com uma qualidade muito abaixo das expectativas. E aí várias pessoas disseram: Maurício, não adianta criticar, não adianta você participar do My News e fazer uma análise crítica da qualidade ética e institucional do atual Congresso Nacional. Se você tem condições de disputar esse mandato, por que se omitir? Então eu vi esse raciocínio de Cristóvão Buarque, que vai ser candidato no Distrito Federal à Câmara dos Deputados, e eu vi esse raciocínio de Túlio Gadelha, que é um deputado federal que fez um mandato nota 10, eu diria. Eu acompanhei votação por votação dele, porque nele votei e fiquei acompanhando para cobrar a qualidade do mandato. Então fez um mandato irretorquível, e ele me procurou e disse: olha, estou indo disputar o Senado, ele tem uma chance grande de ser um dos senadores eleitos em Pernambuco daqui a 3 meses, e disse: olha, eu gostaria que você, já que eu vou disputar o Senado, que você retornasse às disputas eleitorais para disputar uma vaga na Câmara dos Deputados. Nós temos um grupo que tem um enraizamento muito grande na sociedade, aqui no caso de Pernambuco. Então ele trabalhou com o movimento dos povos originários, com os movimentos das mulheres, com os movimentos negros aqui de Pernambuco, com populações quilombolas, com movimentos sindicais. Ele participou de articulações também para que melhore o ambiente para o empreendedorismo e participou ativamente da luta pela resistência democrática. Então, o que ele fez no mandato, ele juntou em seu grupo de articulação política. E aí eu estou sendo convocado para, já que ele vai disputar o Senado, para que eu dispute a vaga de deputado federal com esse grupo. Tem mais de 2 dezenas de dobradinhas com candidaturas a deputado estadual que expressam essa inquietude e essa organização da sociedade civil. Então, com um apoio muito grande no meio jurídico também, nós estamos indo à disputa também representando a necessidade de aperfeiçoar o funcionamento das instituições jurídicas, muita gente da OAB, muita gente das entidades da OAB, também uma parte do movimento sindical, uma parte da academia. Eu estou de novo, Mara e Evandro, motivado como eu estava no primeiro mandato que eu fui disputar. Porque para mim a política só tem sentido se for para transformar a sociedade e se for para expressar os anseios da sociedade civil. Então essas pautas me são caras como cidadãos, e está me cabendo agora discuti-las na pré-candidatura. E aí eu quero dizer que o My News tem um pouco de responsabilidade, viu, nisso, porque quando sempre me colocou para fazer o debate dessas causas, isso vai atiçando na gente, né, a responsabilidade de participar. E aí vocês têm responsabilidade com isso, viu? Hans, parabéns pelo livro. Muito obrigada pela presença. Parabéns pelo livro e boa sorte na campanha. Na pré-campanha, não é isso, Evandro Elba? Ele tem que falar pré-campanha. Temos que chamar de pré-campanha, né, Maurício? Né, Hans? Hans, um abraço, obrigado, parabéns pelo livro. Vamos fingir, pré-campanha. Agora é pré-candidatura de todos, de todas, de todos, de cada um de nós. Ninguém atualmente é candidato, porque até as convenções as coisas mudam muito nas articulações políticas. É verdade, isso é verdade. Obrigada, Hans. Grande abraço. Eu que agradeço. Parabéns pelo excelente jornalismo.